né, irmãos? Obrigada, Adriano. Vamos todo mundo falar junto? Pode falar. Ixi, quem já pensou em desistir aqui? Levanta a mão bem alto. Queridos, eu também já pensei em desistir. Não, é um tema que é pertinente ao nosso momento, aos dias que nós vivemos. Eu já pensei em desistir em várias áreas, mas eu fiquei realmente entusiasmada em compartilhar aquilo. Não é fácil falar daquilo que o outro pensou em falar, né? Por isso eu fiz o meu rascunho sobre o tema. Eu vou falar do meu jeito. E vamos ver o que o pastor Wesley vai achar, porque eu tenho certeza que ele vai assistir o vídeo, queridos. Mas vocês me ajudam, né, nesse tema. É um tema muito legal. Então, ele falou a respeito de que nada menos do que 100% da vontade de Deus nas nossas vidas. E eu creio que a vontade de Deus, ela é plena, ela é perfeita, ela é agradável. E você está preparado para viver isso? Tá mesmo. Nós, no começo do ano, nós sempre temos planos, nós sempre fazemos projetos, nós estamos entusiasmados, e ainda estamos no comecinho do ano, queridos, na metade de fevereiro. Então, eu gostaria muito de entusiasmar você a não desistir daquilo que Deus já plantou no seu coração. Amém? E eu creio que Deus tem vontade, é do plano dele, é da vontade do Pai, em destravar plenamente o seu potencial em todas as áreas da sua vida. O Senhor tem, né, esse desejo, e eu quero que você abra o seu coração para que você também viva isso na sua vida. E eu penso, né, eu coloquei uma listinha em áreas que nós possivelmente podemos pensar em desistir, mas que o Senhor tem um apreço, o Senhor tem uma atenção, o Senhor gostaria que a gente olhasse com carinho para isso. A respeito de não desistir do nosso casamento, não desistir dos nossos filhos, não desistir da nossa carreira, do plano profissional que Deus tem para as nossas vidas, não desistir do nosso ministério, das nossas células, dos nossos discípulos. Nós olhamos com carinho para o ministério porque há um chamado de Deus. Se eu fosse olhar para a minha história, né, nós temos os nossos desafios, vocês têm os de vocês, mas nós temos muito facilmente vontade de desistir daquilo que o Senhor tem plano para as nossas vidas, do nosso ministério, como eu falei, da nossa vida devocional, queridos, daquilo que você pensou lá no comecinho de janeiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quem falou isso? Quem pensou nisso? Amém. Você está perseverante nesse plano? Glória a Deus, né? Então, na sua vida devocional, no plano de leitura, na sua saúde, quem já começou a academia, quem está perseverante aí na saúde, não desista de ser saudável, né? Queridos, em viagens, em férias, né, em lazer, nós precisamos com certeza parar também, não desistir dos planos que nós temos a respeito da nossa família, da nossa casa, pessoais, enfim, nós temos uma lista grande de possibilidades e de potencial de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, não desista, acredite, persevere, sintonize o seu coração, os seus pensamentos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? É tempo, queridos, de buscar 100% do seu potencial naquilo que Deus tem para você. Os planos de Deus é de que você possa se superar nesse ano. Amém? O tempo de Deus é que você possa olhar e pensar, eu vou conseguir, vai dar certo, eu não vou desistir, não vai ficar pela metade dessa vez. E olha só, tem um versículo que eu lembrei a respeito desse tema, é de Provérbios 16:3. Se você quiser abrir, nada menos do que aprender com um grande rei que foi muito sábio, que foi o rei Salomão. E ele fala em Provérbios 16:3, o seguinte versículo, ele fala assim, consagre, se você já
Achou? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Um versículo para você colar na sua geladeira, para você memorizar, para você saber que você vai separar, que você vai se dedicar, que você vai consagrar tudo que você faz ao Senhor, e a palavra dele garante que nós seremos muito bem-sucedidos. Glória a Deus por isso. Quando nós andamos no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado, queridos. O Senhor nos fala nessa palavra, consagrando, separando, se dedicando ao Senhor. O Senhor fala, você vai ser bem-sucedido, você vai ter uma carreira, um plano promissor, em nome de Jesus. Pratique isso, coloque isso em prática e você vai ver que o Senhor está prestes a te abençoar. Glória a Deus. E acho que o próximo... nós vamos então em partes. Eu gostaria que você pudesse abrir em Mateus 8, que é o texto base que nós vamos ler nesse Tadel, nessa noite. Mateus 8, versículos a partir do 18. Mateus 8. Então eu vou ler, é um bom trecho da palavra, mas ele é muito rico. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Você quer seguir Jesus? Ih, queridos, temos alguns testes por hoje aqui. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos? Por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram a todas essas coisas o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Amém. O primeiro aprendizado que nós temos a respeito de não desistir, dos sonhos de Deus para as nossas vidas, aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Você passa o próximo, Adriano, por favor?
Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que eles atravessassem para o outro lado do mar. A próxima. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Tem mais um? E Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É Mateus, os primeiros versículos de 18 a 22. Tem algum outro? O primeiro teste, queridos, quando nós precisamos aprender a não desistir, a potencializar os sonhos de Deus nas nossas vidas, é a renúncia. Vocês com certeza precisaram renunciar a algo. Talvez algum convite, algo nessa noite, algo nessa semana. Vocês renunciam a algumas coisas no domingo, quando vocês decidem servir ao Senhor, quando vocês decidem cultuar o Senhor. Existem inúmeras renúncias que você e eu fazemos quando nós servimos ao Senhor. E essa renúncia, ela já está clara nesse trecho da palavra do Senhor, quando ele fala para os discípulos que eles deveriam deixar. Primeiro os discípulos estão afobados, olhando para Jesus e dizendo: eu quero te seguir, mestre, eu estou pronto, me leva junto no barco, eu quero. Um deles fala para Jesus, o outro já vai começando a dar desculpas, né? Senhor, eu queria tanto, né, sepultar, me deixe ir. Nós não temos aqui na palavra uma descrição muito clara de que está acontecendo um velório, literalmente, né, de que aquele discípulo quer ir lá porque o pai acabou de morrer. Não, ele está falando para Deus: não, eu tenho tantas coisas, eu quero viver a minha vida até que eu possa enterrar os meus pais, até que tudo isso aconteça, né? É praticamente isso que a palavra do Senhor está nos falando a respeito disso. Então, o Senhor está dizendo assim: é hoje, é agora, você precisa decidir, você precisa falar: não, a minha célula acontece na quarta-feira, às 8h da noite, e não tem mais nada que vai me impedir a estar nessa reunião, a estar junto com os irmãos, porque, queridos, tantas coisas acontecem. Eu não sei na sua casa, mas na minha, de vez em quando, é tudo que acontece antes do culto, é tudo que acontece antes de sair para a célula, e a gente precisa renunciar. Eu estou falando do nosso dia a dia, existem algumas renúncias que nós precisamos fazer. Por quê? Porque nós decidimos seguir a Jesus. E as renúncias, elas virão no decorrer da caminhada, no decorrer da jornada. Andar com Jesus envolve renúncias, queridos, né? E isso significa que é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Isso, queridos, é um princípio inegociável. E isso faz parte. Por vezes nós vamos ter 2 pesos, 2 medidas. Existem situações difíceis, sim. Mas a palavra aqui, quando Jesus fala para os seus discípulos para segui-lo, existem algumas provas, existem alguns testes que vão acontecer, né? Então, existem situações que nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. O Senhor está falando isso, né? Ele vai te tirar da sua zona de conforto, meu irmão. Ele me tira da minha zona de conforto. Ele me tira, às vezes eu tenho sono, às vezes eu luto. Ontem à noite eu pensei: Jesus, o Wesley viajou, fui no mercado, o Wesley viajou, eu tenho que colocar as crianças para dormir, aí eu estou sozinha, né? Aliás, minha sogra está comigo, mas tem algumas missões que são de mães, né? Eu acabei dormindo, já era 11h da noite, colocando crianças para dormir, eu pensei: Jesus, eu nem fiz o meu TSD hoje direito. Mas é porque às vezes a gente está cansado, existem situações, né, no nosso dia a dia, que o Senhor vai nos permitindo, e a gente precisa olhar para a nossa realidade, e o Senhor nos tira da nossa zona de conforto. Por vezes a gente está cansado, por vezes a gente tem muitas desculpas para dar ao Senhor, mas Ele está querendo dizer para a gente: é hora de sair desse lugar. É hora porque o barco está saindo. É hora de ir para Galileia. Né? Aqui ele está falando. E aqui, queridos, no meio desses discípulos, quando o Senhor diz: siga-me,
Existem discípulos muito experientes que conheciam o mar para onde Jesus gostaria de levá-los. Nesse contexto, né, de Jesus falando para os seus discípulos, sigam-me, vamos lá. E aí, imagina, pescadores experientes, conhecendo a realidade do mar, eu acho que eles já estavam prevendo de que algumas coisas boas não iriam acontecer lá pela frente. Né? Os discípulos olhando para Jesus, pescadores, e Jesus falando para eles aqui, né? Segue-me, lá no versículo 22, deixa tudo para trás, mesmo você conhecendo, mesmo você sabendo das realidades do mar à sua frente, você vai precisar renunciar até mesmo o seu conhecimento e os planos do teu coração. Por vezes o Senhor pede isso para você. Por vezes o Senhor faz isso com a gente, Ele nos põe à prova, mesmo a gente achando, aliás, de que lá na frente a gente sabe o que vai acontecer. Mas existem tantas novidades, quando a gente começa a caminhar com Jesus, que sempre vai valer a pena. Você está disposto a renunciar àquilo que você tem vivido? Não é fácil, não é. Mas vale a pena, queridos, vale a pena. Eu garanto para vocês que andar com Jesus sempre vai valer a pena. Glória a Deus. Avancemos. O segundo ponto, ele vai falar a respeito de intimidade. Escolha a intimidade com Jesus. Escolha. É uma escolha andar e ter intimidade com Jesus. Amém? Olha só, é o versículo 23. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. Eles não ficaram. Eles decidiram com convicção de que eles estariam junto com Jesus. Eles não iam desgrudar de Jesus de jeito nenhum. Será que a gente é capaz de fazer isso? De entrar no barco e pensar, eu quero andar com Jesus, eu vou entrar nesse barco. Priorizar andar com Jesus, queridos. Priorizar intimidade com Jesus. Priorizar pensar como Jesus pensa. Andar como Jesus anda. Ter um testemunho que, se você olhar para mim e para a sua vida, e as pessoas podem olhar e pensar, você se parece com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente começa a ficar parecido com as pessoas que a gente anda, não é? Eu penso que os discípulos andaram muito pertinho de Jesus, eles estavam se parecendo com o Mestre, né? E eu creio que nós, como igreja, como corpo de Cristo, tendo intimidade com Jesus, nós vamos cada vez mais nos parecermos com Ele, andarmos como Ele andou, termos um modelo que Ele é, sermos exemplo para o rebanho. Não é, às vezes a gente pensa, às vezes quando as pessoas me perguntam, né? O que você faz, o que você é? E eu respondo, pastora. As pessoas, elas pensam, né? O que será que é ser pastora? O que será que é isso? Mas ao mesmo tempo, eu, com muita gratidão no meu coração, eu olho para... Não é eu, queridos, nem é aquilo que... É o Senhor que nos chama. Você também é um pastor de ovelhas. Eu e você somos pastores, porque nós decidimos andar e entrar nesse barco, assim como os discípulos fizeram. E é um privilégio. Eu quero reforçar, queridos, que andar com Jesus é um privilégio. Ser pastora de ovelhas é um privilégio. Tem pepino? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas tem tanta vitória, tem tanto testemunho, tem tanta coisa boa para falar, de que vale a pena andar com Jesus, de que ter intimidade com Jesus, uma vida de oração, uma vida devocional vale a pena. Então, subir no barco tem os seus desafios, mas quando você entra, queira não pular do barco. Você está disposto a não pular do barco? E isso, queridos, nos faz ter sempre oportunidades de escolher o certo, de andar com Jesus, de aprender com Ele, de estar junto com Ele. Os discípulos fizeram isso nesse trecho da palavra do Senhor, né? Então, o nosso teste, nesse segundo passo que nós temos de não desistir, é obedecer.
Obedecer 100%, plenamente. Lá em casa nós temos algumas regras de obediência com o Eliel, que agora já entende. Eu falo, filho, obediência é o quê? Quem é pai aqui e usa as regras de obediência na sua casa? Usa! Lá em casa a obediência na sua casa também ela é plena? Totalmente, completamente e alegremente. De vez em quando lá em casa tem um que sai batendo o pé. Não sei se na sua casa é assim. Tem um que diz por quê? Por quê? Me explica. Eu quero entender porque eu preciso obedecer. A gente às vezes com Jesus também é assim. Ele fala, filho, é por aqui. E a gente bate o pé e fala e quer. Por quê? Porque já viu essa cena? Oh, Jesus! Quem tem filho da minha idade sabe como é. Mas a obediência, queridos, ela é plena, ela é alegria, ela traz satisfação ao nosso coração. E acima de tudo, a obediência, ela nos protege. É tão bom obedecer. Pensa comigo, é muito melhor obedecer. Senão nós temos consequências que não são boas, estão longe da vontade do Senhor. E essa é a oportunidade, quando nós entramos no barco, obedeça. Passe pelo teste da obediência, queridos. Amém? Vocês estão aí com os cintos apertados para o próximo? A não desistir. Você é um grande potencial. Deus tem sonhos a seu respeito. Não desista. Eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu falar, no terceiro mesmo. Avance com coragem quando as tempestades chegarem. Uma das coisas que eu tinha muito medo e eu pensei em desistir foi quando eu e o Wesley estávamos noivos e na semana do casamento eu falei para ele, eu liguei para ele e falei, não vou mais casar com você. Pensa, meu maridão, super tranquilo do jeito que vocês conhecem, ele aceitou a minha condição, né? De falar, eu acho que me bateu aquele temor que você pensa, será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Na minha família, esses dias eu estava analisando, eu sou a única pessoa casada da minha geração. Os meus irmãos não são casados, eles vivem juntos, um deles. Meus primos, nenhum é casado, todos, queridos, têm filhos, todos não vivem relacionamentos debaixo da vontade do Senhor. Da minha geração, sabe aquela geração de primos, irmãos, que a gente cresce juntos? Eu sou a única que casou, a única. Eu tenho vários primos, 2 irmãos, e da minha geração eu sou a única que casou. Então pensa como eu estava tranquila para casar. Eu tinha um medo grande de casar. Para mim era uma situação assim, meus pais não vivem um bom casamento, então eu não tive uma boa referência. E eu tinha muito medo. E na semana do casamento eu liguei para o Wesley, eu falei, Wesley, não vou mais casar com você. Aí ele assim, Dai, você tá bem? Eu falei, amor, eu acho, amor, né? Olha, a gente fica, né, naquela coisa. Eu falei, não, eu acho que esse negócio não vai dar certo, eu tenho medo, não vai dar. E aí ele foi, ele já morava no nosso apartamento em Curitiba. Aí ele estava no apartamento, ele falou, vem cá, a gente precisa conversar. E eu estava indo, porque eu casei em Santa Catarina, na cidade dos meus pais. E aí eu estava indo viajar para o casamento. Eu ia uns 3 dias antes, e naquele dia eu ia viajar. Ele falou, não faça isso, é plano de Deus, você vai jogar tudo, né, jogar assim, realmente, só por causa do seu medo. Eu creio que Deus tem planos. E às vezes a gente tem que lutar com os nossos medos. Eu tinha muito medo de casar. E glória a Deus, hoje nós já estamos 12 anos casados. Glória a Deus. O Senhor tem nos sustentado nos nossos desafios, nas nossas alegrias, nas nossas conquistas. Deus é bom. Eu não sei quais são os seus medos, mas às vezes a gente tem medo e a gente pensa em desistir. A gente joga fora a vontade e o plano de Deus, que é perfeito para nós. Ele tem planos incríveis
incríveis, incríveis para você e para mim. Então, não desista. Às vezes os medos são maiores, as nossas experiências não são boas, né? Eu não tinha boas referências de casamento. Mas hoje, os meus primos, os meus irmãos, eles nos respeitam, porque eles sabem que nós servimos um Deus, eles sabem que nós estamos ancorados na rocha, e não é diferente na sua vida. Amém? Então, quais são os seus medos? De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Pensa comigo. A grande tempestade, as ondas gigantes, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Eu acho que eu não falaria diferente disso. Não sei você, mas me colocando no lugar dos discípulos, eu acho que eu estaria na mesma condição, né? Por que vocês estão assim, tão medrosos? Versículo 24 e 26 dessa passagem bíblica. Terceiro teste, vencer os seus medos. Quais são os seus medos? Eu não estou falando aqui de medo de barata, queridos. Tá? Não é medo de barata, não é medo de rato, não é esse tipo de medo. É um medo real, aquele medo que dá frio na barriga, aquele medo que te paralisa, aquele medo que você olha para a circunstância e pensa: não dá mais, estou esgotado, daqui não passa, não tenho mais condições, cheguei no meu limite, chega, parei, estagnei. Os discípulos estavam aqui andando dentro do barco, eles já tinham decidido andar com Jesus, pularam para dentro do barco, acreditaram na conversa de Jesus, no chamado que Jesus tinha para eles. E aí, agora eles estavam enfrentando um grande desafio para que eles pudessem desistir, para que eles pudessem pular no mar, para que eles pudessem olhar para a circunstância e pensar: vou morrer, não vai dar certo. E agora, para onde a gente vai? Estamos perdidos. Não sei o que você pensaria estando no barco com Jesus, nessa hora, né? Mas pensa comigo, Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos. Ah, que discipulador, hein? No meio da tempestade, ele dormindo calmamente, ele olha para os discípulos e pergunta, né? Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão tão medrosos? O que está acontecendo que está apavorando vocês? Aí eu penso, né? Esse Jesus, ele é mestre em discipular. Ele pega os seus discípulos e vai ensiná-los, né? Ele não tem... Quando o Senhor olha para nós, Ele não tem como olhar para nós e pensar que nós vamos chegar no nosso potencial máximo de vontade, de clareza de Deus, quando a gente tem medo. Não é mesmo? Quando a gente não enfrenta os nossos medos, quando a gente não olha para as circunstâncias e quando nós também, né, olhamos e falamos, assumimos, temos medo, queremos desistir, não está fácil, as ondas estão gigantes, mas o Senhor, Ele quer potencializar aquilo que é o plano e a vontade dEle para as nossas vidas. Por isso Ele para, por isso Ele diz assim: não desista, a tempestade vai acalmar. Coragem, declare. Ano passado, queridos, nós passamos, eu não sei quantos cultos nós temos durante um ano, mas nós declaramos coisas extraordinárias sobre as nossas vidas, não foi? Você declarou sobre a sua vida um ano extraordinário. E se você parar para pensar, eu creio que pelo menos um testemunho extraordinário você tem. Tem? Tem, né, queridos? Eu tenho certeza, eu tenho. No mínimo, pelo menos, porque eu declarei, porque eu profetizei, porque eu olhei para além das circunstâncias e eu pensei: isso aqui é poderoso, isso aqui é extraordinário, vou aprender com essa circunstância. O Senhor faz isso quando a gente entra no barco.
A gente decidiu entrar no barco com Ele, Ele nos dá segurança. E Ele ensina os discípulos, nós somos os seus discípulos, não é? Então, nenhuma tempestade dura para sempre. Amém? Você pode repetir isso comigo? Nenhuma. Acho que eu não escutei. Mais alto. Você crê nisso? Nenhuma tempestade dura para sempre. Ela tem fim. Não é fácil viver na tempestade, mas nós vivemos as tempestades. Algumas nos assolam, algumas nos batem a porta, né? Mas o Senhor vem para nos dizer nessa noite: não desista. Nenhuma tempestade dura para sempre. O Senhor está no controle. O Senhor, você acha que Jesus te esqueceu? Você acha que Ele está dormindo? Os discípulos achavam. Né? Porque nessa hora, eu acho que os discípulos queriam que Jesus assim abraçasse eles e falasse: oh, querido, oh, vai passar. Mas ele olha e fala assim: vocês estão medrosos? Vocês estão com medo? Vocês estão tímidos? O que está acontecendo? Ele consegue olhar para os discípulos e perceber o medo do coração deles. Ele consegue olhar para a gente e também perceber os nossos desafios e os nossos medos. E Ele está falando para você nessa noite, que você, querido, não é para estar no controle da situação. Amém? Sabe por quê? Você foi feito para ter coragem. Aleluia! Você não foi feito para estar no controle da situação. Essa está nas mãos do Senhor. Mas você foi feito para ser um cara, uma mulher, uma pessoa corajosa, corajoso, que olha para as circunstâncias e pensa: eu tenho um Deus poderoso comigo e eu vou passar dessa. Amém? Você crê nisso? Declare, profetize, você já está no barco, você já está aprendendo com Jesus. Jesus já está nos ensinando. Então, você é uma pessoa que precisa entender que o controle está nas mãos dele. E a coragem está dentro de você. A coragem está dentro de você. Não esqueça das palavras que o Senhor tem sobre a sua vida, das promessas. Às vezes nós temos e recebemos sim promessas, e às vezes nós estamos esperando: Deus, quando que elas vão se cumprir? Eu vou desistir. Eu já recebi promessas, promessas e promessas. Mas o Senhor está querendo te dizer: saia do controle. Eu quero assumir. Saia do controle. Tenha coragem. Em frente. O Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. É melhor estar em um mar agitado, aonde Jesus está, do que em uma praia tranquila, aonde Ele não está. Não é mesmo? Não é verdade? Se a gente está tranquilo, se a gente acha que a gente está de boa, longe da vontade do Senhor, desviado dos planos do Senhor, o Senhor não está com a gente. Às vezes a gente está no meio de uma grande tempestade, mas é ali que Jesus está. Ele estava lá com os seus discípulos, querendo ensiná-los a não desistir. Aleluia! Quarto, aprenda a ver com os olhos da fé. Aprenda a ver com os olhos da fé. Queridos, fé é um troço difícil de explicar, não é? Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem pouco, às vezes a gente não acredita, às vezes a gente desiste, às vezes a gente pensa: Senhor, aumenta a minha fé, me ajude, Senhor. Mas aqui o Senhor está querendo nos ensinar que nós devemos a ver as circunstâncias com os olhos da fé. Como é pequena a fé que vocês têm, diz Jesus. Como é pequenininha a fé que vocês têm. Jesus olhando para os seus discípulos. Ele olha para eles, primeiro ele fala: vocês são medrosos.
né? Agora vocês têm uma fé pequenininha. Como é pequena, homens de pequena fé. Por que vivemos por fé e não pelo que vemos, diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, volta para mim, 7. Nós vivemos pela fé. Aprenda que a vida com Jesus é uma vida que vai exigir de mim e de você a fé, aplicarmos fé, olharmos para aquilo que não é e acreditarmos, declararmos, vai ser, isso vai acontecer, Jesus está comigo. Aprenda a olhar as circunstâncias da sua vida com a fé que Jesus já colocou no seu coração, amém? É mudar a ótica, é mudar a visão, é mudar o jeito que você vê as circunstâncias, né? Nós vivemos pela fé. E o nosso quarto teste, vencer a incredulidade. Vencer a incredulidade. Sabe, queridos, a falta de fé aliada com a falta de coragem, com o medo, ela é um desastre para o chamado que Deus tem para você e para mim. Porque quando nós estamos em algum momento, por vezes, né, passando pela incredulidade do nosso coração, o nosso coração, ele sabe o que ele faz? Ele olha para a circunstância e diz para você e para mim, você está sozinho. Ninguém está com você, ninguém mais acredita nisso aí. Ninguém mais acredita nos sonhos. Você está sozinho, você está abandonado. E quando isso se alia ao medo, à falta de coragem, aquilo que você e o diabo produz e vem falando na sua mente, ele olha para as circunstâncias e ele vai dizer assim, Deus esqueceu de você. Não é? Por vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, que Deus abandonou a gente dentro do barco, que as ondas gigantes vão nos devorar. E isso cresce, queridos. Se a gente dá trela, se a gente dá conversa mole para Satanás, o negócio cresce. As ondas ficam grandes, a incredulidade do nosso coração vai dizer para a gente, eu não acredito mais nisso. A sua família não tem mais jeito. Esse casamento já foi há tempos para o beleléu, não é? A gente tem medo, a gente olha e a gente começa a lembrar de um monte de coisa que a gente pensa, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Quando a gente vive na incredulidade, queridos, você e eu conhecemos muito bem as falas que nós damos, que a nossa boca profere quando nós vivemos longe do centro da vontade de Deus. A gente começa a falar, ninguém me ama mais. As pessoas esqueceram de mim. Essa célula não dá certo. Eu não acredito mais nessas pessoas. Nós aos poucos nos distanciamos. Nós aos poucos estamos longe da vontade de Deus. E nós acreditamos naquilo que Satanás começa a falar na nossa mente. Não é? Eu já passei por isso. Por vezes eu tenho vontade de desistir. Por vezes eu penso, não dá certo. Mas o Senhor quer que a gente olhe com os olhos da fé e não com a incredulidade do nosso coração. A gente precisa vencer isso, queridos. Vença a incredulidade do seu coração. Não permita que ela cresça dentro de você. Amém? E a gente assume, queridos, dentro do barco, o chamado que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor te chamou. Ele garante, Ele sela isso no nosso coração. Você é chamado por Deus. Ele te sustenta. Ele te capacita. Ele olha para você como um vencedor. Ele olha para você e diz, eu aumento a fé desse coração incrédulo. Amém? Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração que você e eu somos grandes potenciais nas mãos de Deus. Não desista, 100%. Você precisa acreditar também 100%. Se você acreditar pela metade, você não vai conquistar aquilo que Deus tem para você.
Você precisa entender que boa parte está em você. Está em você. A fé, a semente da fé está no seu coração. Não permita que você se distancie, que você assuma um papel que não é a vontade do Senhor. Amém? Olha o quinto. Eu acho muito legal. Veja, você precisa entender isso. Quando eu li, eu pensei, nossa, o que será que vai acontecer nesse quinto ponto, né? Veja o seu destino além das dificuldades. Deixa eu ver. Olha o que aconteceu. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Marcos, agora a gente pegou o trecho, que é exatamente o trecho que fala aqui dos endemoniados, mas é um trecho paralelo de Marcos 5. Deixa eu abrir, Marcos 5, 1 e 2. Que vai falar a respeito do endemoniado de Gerazeno. Sabe, queridos, é aquela situação de que o que passa depois da tempestade. A gente passou a tempestade, né? E na tempestade, já durante todo esse processo, o Senhor vai gerando transformação no nosso coração. O nosso coração, ele é mudado no meio da tempestade, no meio das circunstâncias, nos dias difíceis, todos nós passamos. Mas nós precisamos olhar além disso. E isso vai gerar o destino que Deus tem para as nossas vidas. Tem mais um slide? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas ele disse para o endemoniado: vá para casa, para a sua família e anunciai-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Tudo isso aconteceu, os discípulos estavam com Jesus, o mar, o barco, a tempestade, mas Jesus tem um destino, Jesus tem algo certo. E o que aconteceu quando eles chegaram em Decápolis? Decápolis é uma região de 10 cidades, e aquela região, a palavra diz, que foi transformada pelo testemunho desse endemoniado que Jesus falou: você vai e vai contar para aqueles homens e mulheres da sua região o que eu fiz na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O próximo. O quinto teste. Você e eu temos um legado. Faz assim: eu tenho um legado. Eu e você carregamos uma marca. Eu e você temos uma história de vida que foi transformada. E isso gera um poderoso testemunho para as pessoas ao seu redor. Nós temos um legado, glória a Deus. Sabe o que acontece com gente transformada? Feridos são curados através da sua vida. Sabe por quê? Porque curados curam. Aleluia! Pessoas que entendem o que são nas mãos de Deus, são potenciais, são revolucionários. Aleluia! Isso é poderoso, queridos. Sabe por quê? Porque muda história, muda destino de pessoas que estavam indo para o inferno, que estavam com as suas vidas dilaceradas, mas que olham para você e para mim e veem uma esperança. Glória a Deus, sabe por quê? Porque com esse legado você vai transformar, você vai gerar vida nas pessoas que estão ao seu redor e que declaram morte e que declaram falência. Mas não, o Senhor, através da sua vida, Ele vai deixar um rastro de transformação.
Glória a Deus, não desista, porque o Senhor está te marcando, porque o Senhor está transformando a sua história. É isso que Ele fez com esses endemoniados. Eles foram curados e Jesus disse: você não vai comigo, você já tem o que você precisa. A sua vida foi transformada. Ele foi até a cidade dele e testemunhou. Esse é o chamado, sabe por quê? O mundo espiritual respeita gente transformada, gente nas mãos de Deus, que tem coragem de olhar para as suas circunstâncias e falar: isso vai mudar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe por quê? Eu fico pensando nesse rastro de transformação. Sabe por quê? O diabo, ele se sujeita à autoridade. Tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que vai ligar para o pastor, para o líder de célula, vai dizer: irmão, tem um endemoniado aqui. E tem líder com medo do demônio. Medo do quê, queridos? Se aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Você é transformado e curado para servir e tem um legado. Glória a Deus. E quando o irmãozinho, a irmãzinha da sua célula te ligar, você vai dizer: eu estou indo aí, porque esse diabo não vai continuar fazendo isso. Você tem autoridade sobre demônios. Não precisa ter medo. Não precisa. Quando você anda com Jesus, quando você tem certeza. Tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que tem medo do diabo. Não é? Tem medo. Se você perguntar, você tem medo. Quem está aí? Né, irmãos? O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. O diabo e seus demônios existem. A prova bíblica de que eles existem está nessa história que nós lemos nessa noite. Mas nós temos poder, autoridade de olhar para o diabo e falar: você vai sair em nome de Jesus. É só isso. É só isso. E nada mais. Queridos, o Senhor, Ele te permite passar por tudo isso, porque Ele está te transformando, Ele está te lapidando, Ele está dizendo para você que você vai viver uma grande revolução. Você não vai ficar parado, não. O diabo vai querer te incomodar, mas você pode dizer que ele está onde? Embaixo dos seus pés. Glória a Deus por isso. Não tenha medo, não tenha medo, não desista. O Senhor está com você. Nessa noite Ele está querendo, né? Se Ele ainda não falou com você, eu espero que Ele fale em algum momento. De que você tem um legado. Esse é o seu chamado. Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos vencer os nossos medos, vamos vencer as nossas dificuldades. O Senhor está conosco. Não desista da sua célula, não desista da sua igreja, não desista dos seus pastores. Essa é uma parte minha. Eu estou falando porque nós temos uma grande história que Deus vai escrever através. Já está escrevendo, já escreveu. Muita coisa linda tem acontecido em nosso meio. E isso tudo é para glorificar o nome do Senhor. E nessa noite eu creio que o Senhor vem para marcar e selar no seu coração, para que você não desista da história que Deus tem para a sua vida. O Senhor tem grandes planos, grandes sonhos. Não desista da sua célula, não desista dos seus discípulos, não desista dos seus vizinhos, das pessoas que trabalham com você, dos seus familiares, tantas pessoas que você conhece. Eu sempre falo, as pessoas que você conhece não são as mesmas que eu conheço, que eu convivo. Então é você que precisa entender
que é você que vai ser sal e luz por onde você passar. Existem vidas que serão transformadas por você, somente por você, e elas estão ansiando ouvir a respeito desse Deus poderoso. Por isso eu creio que o Senhor, nessa noite, levanta um grande exército, um time de avivamento, um time poderoso nessa igreja, para avançar e não retroceder. Aleluia! Eu gostaria que você visse o time de avivamento da nossa igreja. Acho que acabou o slide, né, Adriano? Obrigada. Glória a Deus. Essas fotos ainda vão ficar mais pequenas, porque tem muitas mais pessoas. Eu nem estou aí ainda. Mas eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você analisasse o seu coração. Eu gostaria que você entendesse que o Senhor te chamou, Ele te capacita. Ele quer que você faça as suas renúncias. Você sabe, só você sabe o que você precisa renunciar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você pudesse pensar nessa palavra. O que você precisa renunciar? Quais são as suas pendências? Quais são os seus medos? Por que você não obedece com facilidade? Por que você tem medo de entrar no barco? Por que você duvida tanto? Por que você não consegue aplicar fé sobre as circunstâncias que você vive? Por que você não acredita em você, nos planos que Deus tem para a sua vida, no seu destino, no seu legado? Fale para o Senhor. Eu desejo que o Espírito Santo chacoalhe o seu coração nessa noite. Eu desejo que você entenda que você é um líder. É uma pessoa poderosa nas mãos do Senhor. Você faz parte desse time avivado da Igreja Fonte de Vida de Indaiatuba. E por onde você passar, você vai mudar a sua mente. Você vai olhar para as circunstâncias de uma forma diferenciada. Você vai pensar muito menos em desistir a partir dessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer de todo